Olá, um abraço para você que acompanha a TV Câmara Pouso Alegre, canal 18.2, Rádio Legislativa FM, para você que nos acompanha também pelas redes sociais. Está no ar mais um Câmara Esportes Entrevistas. Alô, Guilherme. Olá, Juliano. Olá para você que está nos acompanhando hoje. Um esporte que mais do que nunca mexe com a cabeça. Com isso, certeza, Juliano? Hoje nós vamos falar de xadrez. E eu estou recebendo aqui o Natanael, meu amigo Natanael, que é professor de xadrez, que vai falar um pouquinho pra gente sobre essa história, a história do xadrez e também de como o esporte, xadrez é esporte, vem sendo desenvolvido aqui na cidade de Pouso Alegre. Natanael, primeiramente, obrigado por estar com a gente aqui, por ter aceitado o convite de falar ao Câmara Esporte Entrevista. Olá a todos, tudo bem? Espero que esteja tudo ok. Agradeço muito o convite, né? É sempre uma honra estar falando sobre esse esporte maravilhoso que é o xadrez. Tá certo. Natanael, nós vamos começar um pouquinho, né? Você desenvolve, igual eu comentei aqui, além de trabalhar em escolas, tem outros projetos também em Pouso Alegre, que a gente vai aprofundar mais um pouquinho, mas eu queria que você se apresentasse primeiro aí sobre o seu trabalho. Sim, então eu sou professor de educação física formado, né? Sim. Trabalho na escola, na prefeitura, no Caíque Darby Grande, numa escola particular também. E ministro aulas de xadrez, assim como educação física, e também trabalho com o futsal, né? Já trabalhei na seleção de Pouso Alegre de futsal, já treinei na faculdade de Direito, de Medicina, e uma década para cá a gente se aprofundou no xadrez. Então nós temos o projeto nos períodos integral da prefeitura de xadrez, está muito bacana, depois a gente pode explicar melhor. Sim. Nós temos nosso clube de xadrez, foi inaugurado ano passado, que a gente tem aula gratuita lá todo sábado, e outros projetos que estão a ser desenvolvidos. E também a gente trabalha nas escolas o xadrez. Tá certo. Depois eu vou querer que você fale também sobre os eventos, né, que tem acontecido aqui em Pouso Alegre e também na região. Mas primeiramente, nós estamos vendo aqui, né, as peças do jogo de xadrez, Natanael. Prontinho pra jogar, Juliano. Prontinho. Eu contra você. Vamos começar ao vivo, Guilherme? Não tem como. Não tem como. Explica pra gente como que começa. Então, a história, como que surgiu primeiramente, Natanael? O xadrez é o esporte mais antigo que se tem notação, assim, que tá ainda se joga, né? Porque existem esportes até mais antigos, inclusive se você pesquisar os maias, os incas, eles já praticavam outros esportes. Mas o que continua em prática até hoje é o xadrez. Ele tem notação de mais de 2.000 anos atrás. 2.000 anos. Então, 2.200 e pouquinhos anos, inclusive, tem um registro. E a vertente que é mais aceita é uma que vem da Índia, que ele chamava chaturanga. Chaturanga. Né? Era um jogo onde participavam 4 jogadores, né? Então cada um ficava num canto do tabuleiro e cada um tinha 8 peças, não eram 16 igual tem hoje, né? Aí tinha 8 peças só. 8 peças. Tinha vizir, tinha o elefante, tinha outras peças com outras funções. E aí o xadrez ele foi caminhando, né? Ele chegou na Pérsia, por exemplo. E o rei na Pérsia, ele tem o nome de Shah. S-H-A, né? Ele tinha um nome. E aí que veio o nome xadrez. Então quando ele passou pela Pérsia, ele recebeu o nome xadrez. Inclusive, o nome mais conhecido do xadrez é o checkmate, né? O checkmate, então, que é um nome que é popularmente usado, né? Todo mundo utiliza para várias coisas. Você venceu, conquistou, superou qualquer situação, inclusive nos outros esportes. Fez um gol no último minuto ali. Checkmate, exatamente. Checkmate. Né? Até na parte de negócios, né? Vamos dar o checkmate nesse assunto aqui. Verdade. Vamos resolver, vamos dar a palavra final. Então a origem mesmo foi na Índia. As vertentes das histórias, existem outras vertentes, vêm da China e tal, mas a mais aceita é essa da Índia. Aí depois ele passou por evoluções. Como assim? Como todos os esportes passam, exatamente. Né? Assim. Evoluções aí que veio... e adaptações também. Adaptações. Né? Aí que começou as peças, né? Por exemplo, checkmate também vem de rei. Cheque é rei. E mate é morto. Então, o rei está morto. Checkmate. O rei foi vencido, o rei foi capturado, né? Que legal. E a gente vendo aqui, Natanael, você disse que agora são 16 peças, né?
que cada uma faz, né? Vamos por partes. Por partes. Uma Vamos coisa lá. mais didática, assim, pra quem, como a gente, não conhece o interessante jogo. porque Vamos na teoria. o E xadrez, um pouco de prática. O xadrez é muito legal, porque o xadrez, ele consegue pegar tanto pessoas que estão querendo um passatempo, uma recreação, jogar entre família e tal, e como os esportistas de alto nível, né? Tem um grande mestre americano, o Nakamura, que fala, você pode estudar a vida inteira, você nunca vai saber tudo sobre xadrez. Então Olha isso é só. muito interessante, né? Então é só o básico mesmo. Não, mas ele é fácil. Ele não é difícil. São 6 peças, né? E são 6 movimentos. Você decorou o movimento, você joga. Entendeu? Aí vai na questão de perspectiva Eu mesmo. falo muito, o pessoal fala assim, o xadrez é pra gente inteligente, o xadrez é difícil de jogar. Não é. O xadrez é igual ao futebol, beleza? O futebol, a gente não joga brincando, não tem o melhor da nossa casa? Sim. Entre você e os seus irmãos, tal, quem é o melhor? O xadrez é a mesma coisa, vai ter um na sua casa que vai jogar melhor. Né? Ele vai brincar e vai ter recreativo mesmo assim. E no seu bairro? No seu bairro tem o melhor jogador. Na sua cidade tem o melhor jogador da cidade. Na região, no estado, o melhor do Brasil e o melhor do mundo. Interessante. Igual ao futebol. Sim. Né? Por exemplo, o Neymar, ele é diferenciado, ele tem o dom para aquilo. É a mesma coisa os grandes jogadores de xadrez. Eles Sim. também têm o dom para aquilo. Por isso que eles vão jogar. Eles sabem, eu falo meus alunos, eu sei os movimentos, eu não sou jogador de xadrez. Eu nunca fui jogador, eu sou professor, eu estudo para ser professor. Eu falo para eles, se vocês souberem tudo que eu sei, vocês vão jogar muito melhor que eu. Porque vocês já têm o dom, vocês já têm até a questão da idade, né? As coisas do conteúdo no Windows 98 e no atual. Tem uma diferença. É uma diferença grande. Então isso é interessante, qualquer um consegue jogar e qualquer um consegue aprender. No nosso clube de xadrez eu tenho um exemplo de 3 mães que os filhos jogavam, começou em campeonato, elas começaram a ir E tomaram gosto. E falaram assim, gente, eu vou pra jogar, eu quero aprender. Aprenderam e joga, e legal que o xadrez tem categoria Master feminina, de vez em quando elas pegam uma medalhinha e tal. Olha, isso é muito interessante. Eu ia até perguntar, no começo eu comentei, né, que você desenvolvia algumas atividades com xadrez em Pouso Alegre, mas abrange outras regiões também. Sim, é que na Né? verdade com o clube de xadrez a gente montou a delegação de xadrez de Pouso Alegre. Então legal. a gente está disputando vários campeonatos na região. Muito bacana. A gente tem a Liga Brasileira de Xadrez na região inteira, Caxambu, nossa, é bem bacana. E Santa Rita tem uns jogos, a gente foi em Itajubá também antes de entrar o período de recesso escolar. Então legal. a gente tem algumas opções aí com o apoio da prefeitura, inclusive. O que o Guilherme tá mexendo? Nós aí, temos Guilherme? essa pecinha aqui. É a famosa torre. Exatamente. São, pra quem não tá que tá nos escutando na rádio, dá um Google aí. Mas são 2, pelo que eu tô vendo aqui no tabuleiro. O que é o papel dela? E como ela pode se locomover pelo tabuleiro? Então vamos lá. Vamos na parte didática, né? E- É legal porque eu vou entrando, são muitos assuntos e a gente Sim. vai indo embora. Não, Se vocês vão segurar, a gente... É um bate-papo aqui. Então, quando a gente estava... Lembra na parte de história que falou que passou pela Pérsia? Sim. O xadrez foi modificando quando começou a chegar na Europa, né? Ah. Porque aí que tem as características agora. Tem a torre. O que é a torre? Nada mais é que a torre do castelo, né? Então eu falo para meus alunos, lembra da Frozen que tem o castelo e tal? Então a torre, ela representa o poder do castelo, Certo. tá? E ela só se locomove em linhas retas, ou nas colunas, ou nas fileiras, tá? No xadrez existem uns números e letras, para quem tem curiosidade, viu um tabuleiro e não sabe o que é os endereços das casas. Ah, Então as fileiras é os números de 1 a 8, certo. né? Que são 8 fileiras, e as letras é as colunas, de A a H. Então 8 vezes 8 vão dar 64 casas, que é as casas do Sim. tabuleiro de xadrez. E uma coisa que eles sempre confundem por causa da dama, no xadrez se usam as 2 cores, tá? Tanto as cores claras como as Sim. cores escuras. Né? Não é igual a dama que só usa uma Eu ia cor. fazer essa pergunta, se o movimento ele era igual do jogo de dama, então não é. Não, são Ele 6 peças, cada uma movimento do seu jeito, não é igual a dama. Não é igual a dama. São 6 movimentos. Então a torre só em linha reta de 1 a 7 casas. Tem, Ah, tá. De 1 a 7. De 1 a 7. Pode Tem dar a- uma ou 7. certo, peças que uma tem mais poder que a outra. Exatamente. Né? No caso, acho que vai por esse caminho. Seria o rei a mais forte, vamos dizer Bom, assim. didaticamente falando, as peças elas têm até valores. A gente coloca valores mais avançados, a gente vai aprender que o valor é relativo. Depende da situação no tabuleiro. Mas as peças têm valores. Sim. Então, o rei a gente fala que ele não tem valor. Porque a partir do momento que eu perco o rei, eu perco a partida. Então, quando eu sofro o checkmate, né? Checkmate. Na verdade, a gente nunca captura o rei. A gente cerca o rei de uma forma que ele não consegue escapar. Tá bom?
Olha só. Por exemplo, eu montei aqui no tabuleiro, pra quem tem o vídeo, é o checkmate mais conhecido entre as crianças, que é o checkmate do pastorzinho. Onde a dama tá atacando o rei do adversário adversário não consegue sair, que é o ABC do checkmate que a gente chama, andar, bloquear ou capturar. E o bispo tá protegendo a dama, porque o bispo, ele só anda na diagonal. Aí esse é um checkmate que eu deixei montado aí pra vocês, né? Vocês falaram que não tem muito conhecimento, até interessante. Tô entendendo bem. O rei tá no tabuleiro, mas ele não consegue ir pra lugar nenhum. Então esse é um checkmate. O rei, ele se locomove de que maneira? Então vamos lá. O rei, como eu falei na história, ele representa o rei e a rainha dos castelos antigos mesmo, na época medieval. E o rei, ele anda uma casa pra qualquer lugar. Certo. Entendeu? Aí rainha também? Aí a rainha, ela é peça mais poderosa do jogo de xadrez. Então o valor que a gente atribui a ela é 9 pontos. Mulherada vai dominar o mundo mesmo, né? Olha, até no xadrez? Até no xadrez. Historicamente, a rainha ela não tinha essa função, ela andava menos, e só que ela simbolizava o poder do povo, entendeu? Né? Então ela utiliza o poder do povo. Aí até tem um videozinho falando que o rei... Mas por que o povo vale mais, anda mais do que o rei? Aí eles falam, porque sem o povo o rei não é nada. Né? Sim. Então a peça mais poderosa é a rainha. É, né? A rainha. E podemos dizer que graças a mulheres, eu sempre falo isso, as mulheres são muito mais poderosas que a gente. Não tem então no xadrez também é um exemplo, a prova disso. Isso. Essa daqui é o cavalo. Aí o cavalo, que é fácil, né? Em L? De ver, ele anda em L. Isso eu sei. Né? É 2 casas numa direção, por exemplo, 2 casas na fileira e uma na coluna, ou vice-versa, 2 na coluna e uma na fileira. A coisa interessante do cavalo é a regra dele. É a regra mais difícil, assim, de guardar. A gente nunca ensina, porque a gente só ensina assim, anda em L e tal. A regra dele, o cavalo se locomove para a próxima casa que não esteja nem na coluna, nem na fileira e nem na diagonal que ele está. Jesus. Nossa. Por isso que a gente não passa para nenhum aluno. Isso aí foi só uma curiosidade. Lembra que você falou das curiosidades aleatórias? É uma curiosidade aleatória. Nenhum aluno sabe, tá? Isso aí é só nosso. Aí do lado da rainha fica o bispo. Eu te pergunto, o papel do bispo é reger a arquidiocese? Exatamente. Mas é isso mesmo. Boa, Guilherme. Mas é exatamente isso. Aí, Vocês riram da minha piada? Exatamente isso. Na época da medieval lá, me chamava? Idade Média, alta e baixa. Quem era a maior força do lado do rei ou até maior que o rei? O bispo. O bispo, a igreja. Então o bispo, ele tá representando a igreja, ao lado direito e esquerdo do rei e da rainha. Viu, Juliano? Olha só que Foi legal. Um senhor chute. E fechando, nós temos os peões. Que são 8. Que são os nossos soldados, os guerreiros. É os que vão levar chumbo. Exatamente. Primeiramente, né? Eles que vão na frente. Mas por incrível que pareça, para você jogar o xadrez de médio a alto nível, são as principais peças. Os peões, sim. eles se organizam. As outras peças dependem deles para se locomover. As locomoções deles, no caso. Ele pode avançar O de peão, qualquer ele forma. anda uma casa por vez só para frente. O peão é a única peça que não pode voltar. Tá. Né? Por isso que ele é a mais fraca, só vale 1 ponto. E ele captura só na diagonal. Então se vocês, quem tiver no vídeo, olhar o tabuleiro, no meio tem 2 peões, um azul e um preto. Um de frente com o outro. Eles não se capturam. Só na diagonal. Porque eles só capturam na diagonal. E você tava falando essa questão de valores de peças, mas isso tem impacto no final do jogo ou o final do jogo mesmo é só o checkmate? Ele é didático. O final existe 3 formas, né, de se encerrar um jogo de xadrez. A primeira dela é por checkmate. A segunda é por desistência do adversário. Então o adversário desiste. É o famoso deitar o rei, que não tem na regra, é só um símbolo universal. É quando a Não é pessoa igual o desiste. Ludo, não, né? Que joga assim. É mais ou menos mais isso. ou menos. Você deita assim. Legal. E simboliza que você abandonou a partida. Sim. E nós temos também a terceira, que é por tempo. Né? Hoje o xadrez existe 3 categorias. Que é o rápido, que a gente joga uma partida inteira. Cada jogador tem menos de 10 minutos para jogar. Nós temos o blitz. Mentira, o rápido é de 10 a 1 hora. Mais de 10 minutos a 1 hora. 1 hora é rápido. 1 hora para cada jogador. Meu Deus. Menos que 10 minutos é o blitz. Né, de 1 minuto, 2 até 10 é blitz. E acima de 1 hora a gente chama de clássico. Né? Os campeonatos mundiais clássicos, cada jogador tem 1 hora e meia, tem acréscimo. O jogo geralmente vai de 6 a 7 horas, somando o tempo dos 2 jogadores. Essa é uma curiosidade, eu que já tinha ouvido falar de partidas assim que duraram bastante tempo. Aí é legal você explicar dessa forma.
Existe alguma diferença para essas categorias, assim, para o jogo, por exemplo, aquele que dura de 10 a 1 hora? Muda alguma coisa as peças? Como que é feito isso? Não, as regras, tudo é igual. Mesma coisa? Igual. Inclusive em questão de punição, porque no xadrez se você erra é igual ao futebol. Cartão amarelo, cartão vermelho. Não tem um cartão, né? Uma advertência, um lance legal e o segundo lance legal, você perde a partida. Então todas as regras são iguais. Unificou até a quantidade. Você cometeu 2 infrações, você perde a partida. Entendeu? E aí é só questão de você jogar mais rápido, menos tempo para você tomar as decisões. Ô, Natanael, uma curiosidade aqui, né? Que todo atleta, quando ele pratica um esporte, ele tem um nome. Qual é o nome do atleta jogador de xadrez? Ele é enxadrista. Enxadrista? Enxadrista. Aí, Juliano. No Brasil, o jogador de xadrez é chamado de enxadrista. Que legal. Não sabia mesmo. Enxadrista. Ô, Natanael, agora o xadrez, uma outra pergunta, ela sempre vai direto, principalmente no caso da escola, né, que você trabalha, inclusive numa escola particular, que você tem a matéria, de xadrez, né? Isso como fala, foi uma coisa que foi instituída pelo Ministério da Educação, né, que a escola ela pode ter o xadrez como aula, isso que você dizia, né? Isso. No caso, a gente ouve falar muito que ele estimula a mente. É isso mesmo? O xadrez? O xadrez ele traz muitos benefícios para o desenvolvimento das nossas crianças, adolescentes. Assim, cada vez que eu estou estudando mais, inclusive eu estou no meio de uma pós-graduação, você fica mais apaixonado, porque realmente os benefícios são assim incontáveis. Ele auxilia em outras matérias? Ele auxilia em várias, ele tem uma multidisciplinaridade gigante. O xadrez, ele como esporte, né? Igual os outros esportes, tem muitos benefícios. Você trabalha a competição, sociabilização, tal. Tem todos esses benefícios como esporte, mais os benefícios do desenvolvimento intelectual, né? Aí a gente pode ir de ponto em ponto, são várias coisinhas, eu vou conversando, vocês vão me cortando se estiver longo. Não, a primeira coisa que a gente tem que ver, por que o xadrez é tão bom? Ele desenvolve português, ele desenvolve matemática principalmente, que eu acho que todo mundo sabe da matemática. Aí você vai entrar na geometria, você pode entrar, você que é professor de história, no começo da nossa conversa a gente está falando sobre o quê? História, sobre a Pérsia, sobre a Índia. Nisso a gente consegue entrar na parte de história, entra de geografia, porque a gente está falando do mapa mundi, estamos falando de várias coisas. Aí cabe aos professores direcionar isso e trabalhar junto com as outras áreas. Eu só fiquei na dúvida do português. Português, já que a gente chega, beleza? Deixa eu falar só o mapa. O que a gente trabalha? A gente trabalha com a resolução de problemas. Então você tem um problema lá, 2 mais 2 é igual a 4. Só que existem problemas mais complexos. Sim. Existem problemas que você tem muitas variáveis. Começaram a colocar letra no meio e ficou complicado. Exatamente, né? E o xadrez é exatamente isso. O xadrez, ele trabalha com resolução de problemas. Sim. Cada lance, cada posição, em média, o jogador ele tem 30 opções para resolver. Nossa. Então ele vai olhar ali, ele em média tem 30 opções. Lógico. Cada opção que ele tomar tem uma consequência. Tem uma consequência. Tem um vídeo hoje na Netflix que eu indico, que é explicando. E ele explica várias coisas. E um dos tópicos ele fala sobre xadrez. É muito legal porque ele fala exatamente isso. Na primeira, você tem 50 opções de jogadas, né? Porque você pode mexer um peão, cada um pode mexer 8 peões mais 2 cavalos. Então você soma dali, média disso. Pra quem tá em casa, então explicando, tá na Netflix. Netflix, né? Aí tem um dos tópicos, é o xadrez. Ok. Aí ele fala assim, a quantidade possíveis de jogos diferentes do xadrez. Sabe o número de grãos de areia que a gente tem no planeta Terra hoje? Nó. Calma que tem mais. É maior. Nó. Porque é muito complexo. Ele é exponencial, né, que fala. Se eu não estiver errado, vocês me corrigem. Que ele vai só aumentando, né? Cada lance, ele tem mais lances possíveis de se acontecer. Sim. Então, de jogos diferentes, de posições diferentes. Um jogo não é igual ao outro. Até o fim dele, se você somar todas as opções possíveis. Não é um jogo que um profissional jogou. Não, o jogo profissional, ele é limitado porque algumas coisas ele nem vai fazer. Mas se você... ele poderia voltar o cavalo 5 vezes, poderia fazer isso. Só que ele é maior ainda. Sabe o número de átomos do universo nosso conhecido hoje? O xadrez é maior que isso. O número de opções de jogos diferentes. 123 10 elevado a 123ª potência de opções de jogos. Faz essa conta, Juliano. Espera aí, vamos lá? Não. Não, eu formei humanas. Então, eu também. Aí ele explica legal, porque ele fala disso, ele fala um pouquinho da história e vai falando das peças e depois vai aumentando. Ele vai explicando igual a gente tá batendo o bate-papo aqui, é bem legal. É por isso que não tem como saber tudo sobre o jogo. Exatamente. Tá As opções são muito grandes. Por isso que o nível
Tipo assim, mas por que xadrez é jogado mais que dama? Porque dama, ele é finito. Chega uma hora que os dois jogadores, e não precisa ser muito bom, eles só precisam treinar, sempre vai empatar. Sim. No xadrez, não. Entendeu? Não tem jeito. Não é assim. Ele é mais, por causa desse número de variáveis, ele é competitivo. Então, realmente, existem os melhores, os piores, e a pessoa continua estudando. É muito interessante. Muito legal. Agora eu preciso voltar na parte de resolução de problemas pra gente responder o português. Faltou o português. Vamos lá. Então, aí a resolução de problemas. O que é a resolução de problemas? Primeiro, você analisa o problema. Então, é isso que o jogador vai fazer. Ele vai pegar aquela posição, por exemplo, as peças pretas que a gente... Né, que o pessoal que tá conseguindo ver e tal. Quem não tá conseguindo, procura o checkmate do pastorzinho na internet, que dá pra ver certinho, é a mesma posição que tá aqui. As peças pretas vão analisar e vão ver qual é o meu problema aqui. E vai ver as hipóteses. Ó, tem um bispo ali, tem um cavalo, tal, vai analisar, vai escolher, vai olhar tudo. Beleza. Agora, cada uma dos lances candidatos, ele vai tentar resolver aquilo lá. Pera aí, se eu andar com o meu rei pra casa do lado, que é a F8, eu vou conseguir fugir do checkmate? Aí ele vai calcular. Se ele fizer isso, o cavalo consegue, o peão, tal. Ele vai analisar todas as possibilidades, entendeu? E depois ele vai tomar a decisão, vai escolher qual o melhor lance dele dentro daqueles que ele calculou, que ele viu que podia ser melhor ou pior. E vai tomar a decisão e vai jogar. Certo. Então esse é o caminho da resolução de problemas. E isso ajuda muito na matemática, porque ele vai estar calculando o tempo todo. Pera aí, eu vou lá, tal. Por isso que entra os valores das peças na parte didática. Ah, sim. Entendeu? Porque a dama vale 9 e o peão vale 1. Compensa eu entregar minha dama e ganhar um peão? Não. Que legal. Quem vale mais? Entendeu? Eu vou ter um lucro maior, eu vou ganhar o jogo, não vou, entendeu? E nisso a gente vai ensinando umas dicas pros alunos. Ó, em determinado momento, o lance é necessário fazer isso. Sacrifício. O sacrifício é uma coisa positiva, porque você entrega, por exemplo, uma dama, mas ganha o jogo. Entendeu? Isso é um sacrifício. Ou perda de material. Perda de material quando você entrega uma peça, mas porque você não viu. Aí não é sacrifício. Entendi. Isso eu tô falando em questão didática do xadrez, tá? Não nas outras áreas, tá? Então essa é a resolução de problemas. Então ajuda muito na matemática, acabamos de ver várias contas e tal, só que ele ajuda no português. Por quê? As crianças que desenvolvem o xadrez, conseguem estar praticando, eles escolhem melhor as palavras. Então, peraí, eu tenho 5 palavras aqui, eu vou escolher qual que é a melhor palavra, o que eu devo fazer. Ele absorve melhor a informação. Então, por exemplo, ele está lendo um livro, ele absorve, ele consegue aquele conhecimento, ele consegue, por causa dele parar, aprender a ter paciência, aprender a calcular o raciocínio, entender, ele consegue entender melhor o contexto daquela situação. Então ele consegue desenvolver a redação melhor. Nossa, então, que legal. O português, ele melhora exatamente a parte da escrita, porque ele tem uma montagem do texto mesmo. Eu não sou especialista em português, eu não sei como é que é, mas ele monta melhor o texto, ele escreve melhor, ele elabora melhor, ele pensa melhor o português, as escolhas das palavras. Inclusive, nessa era moderna, o pessoal tá falando, põe as crianças para jogar xadrez, porque eles estão ficando muito no computador, internet, e eles não estão tendo conversas. E o xadrez, por causa dessa resolução de problemas, a criança, quando participa de uma conversa com adultos ou numa rodinha, ela absorve melhor a informação do colega. E ela, na hora dela participar da conversa, ela participa de uma forma mais eficiente, ela consegue se comunicar melhor, porque ela entende melhor o contexto, ela seleciona bem, peraí, eu não vou falar essa palavra porque pode ser desagradável, né? Eu não sei qual que é o contexto daquela pessoa, será que aquela pessoa vai gostar ou não? Então ela seleciona até melhor. Até porque na internet ela já encontra tudo pronto, né? Exatamente. Não, ela não vai, aula, ela não né? pensa. Não pensa. Não cria. Você quer ver tal coisa, você vai lá no YouTube, você vai na Netflix, tá lá tudo certinho, tudo pronto pra você vai pensar, você vai só assistir. Exatamente. Né? Então desenvolve nessa parte da escola, desenvolve matemática, português. Inclusive eu posso até falar de um projeto que a gente tá junto com a Prefeitura de Pouso Alegre, sim, a Secretaria de Educação. Pode aproveitar o momento. Que a gente incluiu, né, já que pode se incluir, né, pela Ministério da Educação, o xadrez. Então todos os períodos integral da cidade de Pouso Alegre hoje está incluso a matéria xadrez. Que bacana. E é uma inclusão que não é só ir lá e ensinar o jogo. Ela é trabalhada e desenvolvida para ser uma parceria dos professores. Então os professores passaram, a gente está precisando desenvolver o cálculo para os alunos. Então o que a gente faz? Vamos ensinar o xadrez, põe o tópico, ensina o esporte mesmo, deixa eles jogarem, mas passa uma atividade. Qual que é a atividade? Vamos somar aqui, 3 peões mais um cavalo. Dá quanto? Se tiver mais avançado, vamos fazer multiplicação, né? 3 cavalos vezes 3 cavalos. Quantos cavalos dá? Então, usando os números das peças, faz qualquer conta de matemática. Descobrir número e tal. Aí vai
da matéria. O que eu tenho feito? A professora me manda, eu tenho essa folhinha aqui, com os números. Eu só transformo em xadrez. Né? Eu vou trabalhando e repasso. É uma coisa que as crianças vão gostar. Eles gostam do xadrez, eles estão envolvidos e tal. E ao mesmo tempo tá trabalhando a matemática. Isso a gente tenta fazer com português. Português a gente faz um caça-palavra, a gente faz umas coisas porque essa parte da redação já tá intrínseca, né? Já tá dentro. Mas a gente consegue fazer um caça-palavra, a gente consegue trabalhar, jogar umas letras lá, forma as palavras aqui, acha a palavra, uma cruzadinha e tal, então consegue trabalhar o português, principalmente pós-pandemia, que a gente teve um déficit muito grande dos alunos, né? Então tem aluno que tá hoje no 4º, 5º ano, que é o foco do período integral, que não sabe nem ler e escrever direito. Então ele tá reconhecendo as palavras, então você consegue fazer um trabalho. O peão, o que é o peão? Tal, o aluno vai lembrando, ele gosta de participar, então a chance... E os resultados estão aí, é enorme, é bem bacana. Quantos benefícios, nossa, né, gente? Quantos benefícios que traz. Isso porque a gente não falou da parte psicológica ainda, desenvolvimento. Entraremos nesse tópico já. Nós comentamos no início do programa que o xadrez é um esporte, né? Ele é reconhecido pelo Comitê Olímpico, né? Exatamente. E eu acho que a partir de 99... o Comitê Olímpico reconheceu o xadrez como esporte, né? Então ele é o xadrez. A gente está com um probleminha no Brasil, que no Brasil a gente não tá... Não é que não reconheceu, mas não está na lei do Ministério do Esporte o xadrez como esporte. Então o xadrez não consegue recurso do Ministério do Esporte em questão de Bolsa Atleta, em questão de algumas coisinhas, mas já tem uma proposta no Senado, eu não sei qual é o resultado, já estava para ter votação, vou dar uma pesquisada, para incluir dentro do Ministério do Esporte o xadrez como esporte para essas questões de Bolsa Atleta, esses apoios de incentivo, né? Hoje, por exemplo, jogos escolares. O aluno que se dedica, chega na fase estadual dos jogos escolares, ele pode pleitar uma Bolsa Atleta, alguma coisa. Isso no futsal e tal, menos o xadrez. Menos o xadrez. Vamos torcer para que dê certo aí, para que mude, né? E falando nessa questão de até de campeonatos, tem acontecido alguns eventos, né, Natanael, que você tem participado, tem algum já programado aí que está em vista? Bom, nós temos algumas parcerias, né? A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, a gente tem o nosso clube de xadrez, onde a gente faz torneios adultos de 45 dias. A gente está tendo um campeonato, geralmente aos sábados à tarde. Esse é um campeonato que a gente fala um torneio treino, mas qualquer um pode participar, tem premiação e tal, que é o foco de preparar o público de Pouso Alegre para os campeonatos que a gente está representando fora da cidade. A gente tem jogos escolares, tem torneios para criança, e a gente tem um projeto que é feito, que a gente montou uma associação, que é a Associação Mineira de Xadrez, onde a gente realizou um torneio gigante aqui em Pouso Alegre pela LBX, que é a Liga Brasileira de Xadrez. A Liga Brasileira de Xadrez, na fase sul de Minas, ela tem várias etapas. Então você jogou a primeira Conceição do Rio Verde, depois veio para Pouso Alegre, aí teve Caxambu, acho que é Caxambu, aí vai ter em Jesuânia e vai rodando. Foi um evento que ocorreu no Literário aqui em Pouso Alegre? Exatamente. Estive lá. Você fez cobertura também, né, Guilherme? E aí esse torneio a gente chamou de... Posso falar o nome do torneio? Pode falar. Né? Até questão por mérito, porque realmente eles apoiaram tudo. Chamava torneio ACIPA de xadrez, né? Então a CIPA, ela entrou como parceira nossa, foi bem bacana mesmo, agradeço muito. E a gente bateu o recorde no primeiro evento que a gente organizou, historicamente da LBX, com 234 inscrições. Eu posso afirmar porque eu tava lá e o literário lotou de gente, cara, de enxadristas. De enxadristas eu nunca vi, assim, uma competição grande de xadrez, eu já vi. Acho que já, numa escola que eu já dei aula, eu já cheguei a ver. A questão, eu ia perguntar até, da questão de silêncio. Exige silêncio, uma concentração assim, quando está envolvido muita gente no campeonato, por exemplo, um evento como esse? Esse foi um problema que a gente teve, devido à grande quantidade, e principalmente de crianças, porque a gente tem a categoria de sub-7 até o sub-50. Aí é difícil, né, gente? Geralmente, em questão de silêncio, sim, eles respeitam, eles têm uma concentração. No literário, por causa da grande quantidade, e a gente utilizou todo o espaço, ficava um pouco espaço para as crianças poderem estar esperando a próxima rodada e tal, acabou a gente tendo probleminhas com o barulho, principalmente pro adulto, porque o adulto eles concentram mais, eles querem concentração, eles são mais competitivos por causa do nível deles. Então, para quem não estava jogando no momento, as crianças principalmente. Eles terminavam o jogo dele, ficavam ali cercando, conversando, não é bagunça, mas eles estavam conversando, só que é muita gente. Uma coisa é 2 pessoas conversando, outra coisa é 50. Sim. Então a gente teve esse probleminha assim, mas sim, o silêncio ele faz parte.
Mas não é desse jeito também, igual a biblioteca de 50 anos atrás, que era proibido respirar. Não, é super tranquilo, tem a conversa normal. Eu sou um professor que adoro que as pessoas cerquem a mesa para assistir o jogo do pessoal adulto, que tem um nível diferenciado para assistir. Eu acho legal, desde que não atrapalhe a partida. Nossa, muito legal, Natanael. Agora, surgiu uma curiosidade aqui, daquele tipo, né? Um amigo meu que tá querendo saber. Né? Existe limite de idade para começar a praticar o xadrez? Não. Ou assim, para os eventos, no caso, que estão sendo promovidos? Não. Todos os torneios de xadrez que a gente conhece aqui na região, ele abrange todas as idades. Então a gente começa no sub-7, sub-9, 11, 15, 17, 20, aí depois entra o adulto, abaixo de 35, né? De 35 para cima e de 50 para cima. Ah, tá. Isso você tinha começado do sub-50. 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 Na verdade, sub-50 foi uma piada, né? Na verdade, é acima de 50 anos. Acima de 50 anos. Tá certo. Eu fiquei na curiosidade porque, voltando naquele assunto das escolas, da implementação do xadrez no curso do período integral. Tem muitos professores... Deixa eu contar uma curiosidade que é legal. Pode ir lá. Você falou de idade para aprender a jogar, né? Sim. Inclusive, eu tenho um exemplo legal que são 3 mães que iam com os filhos, que é um sub-9, sub-7, levar no torneio desde o ano passado. E elas falam assim, não, eu vou aprender, eu vou começar a jogar. Porque eu vou no torneio, eu fico lá assistindo, eu vou começar a jogar também. Aprenderam, e no último torneio as 3 ganharam a medalha. Olhei. Nossa, que legal. E aprenderam agora, menos de um ano. Menos de um ano. Então isso é legal. Dá tempo ainda, Guilherme. Dá muito tempo, Guilherme. Só não aprende realmente quem não quer mesmo, Exatamente. né? Quem não tem o desejo. Tem a ver na verdade, com a pergunta, porque eu ia falar, com essa ascensão do xadrez na última década, igual você falou, chegando às escolas, ao período integral, acredito eu que muitos professores nem sabiam, né? Não conheciam as regras e que tiveram que aprender também. O projeto do integral, eu não estou ensinando diretamente as crianças. Eu passo, eu ensino, tiro dúvida, mas eu estou ensinando as professoras e os professores a repassar o xadrez para as crianças. Que legal, olha Mas só. Nisso é uma dificuldade também, porque eles não sabem. Então, em vez de eu ensinar o xadrez para eles, fazer um curso de pelo menos umas 3, 4 semanas, eu decidi cortar ele em vários pedacinhos. Então, a primeira aula, vamos ensinar só o tabuleiro. Então, eu ensinava para as professoras o tabuleiro e elas só repassavam conteúdo, tudo, inclusive a parte multidisciplinar, vamos mandar pela escola, vamos ver o que é quadrado, o que é triângulo, o que é tal. Aí depois, vamos incluir o rei. Tem como você fazer vários, a gente chama jogos pré-enxadristas. Que é mini-jogos só com os 2 reis. Então, vou ensinar o movimento do rei. O rei anda uma casa para qualquer lugar. Só que um rei nunca pode ficar perto do outro. Entendeu? Um rei não pode ficar encostado, tem que estar pelo menos uma casa de distância. Deixa eu entender aqui, para cada time tem um rei. Exatamente. Um rei. Aí o rei, por exemplo, para quem tá vendo, o rei azul e o rei preto. Proibido não pode. Eles ficarem encostados. Eles têm que ficar pelo menos com uma casa vaga de distância. Aí já vai uma limitação de movimentação. Exatamente. Também. Aí tem um rei que o objetivo é um chegar na casinha que o outro começou. Só que aí eles podem ir se bloqueando. Sim. Entendeu? Então aí já é um joguinho. Aí depois eu ponho a dama, o rei e a dama. Aí no começo, na iniciação, inclusive eu explico para meus alunos, na iniciação vocês podem capturar o rei. Né? No avançado, a gente sabe que pela regra não pode, a gente tem que cercar. Por quê? Porque eu percebi como professor, já tive uma época que eu não deixava, já ensinava o checkmate direto e tal, só que é muito complexo para as crianças. Ainda é difícil. Sim. Então, só que as crianças querem ver o final do jogo. Né? Você vai jogar um jogo que não vai ter final porque você não consegue fazer o final. Então, captura o rei. Não tem problema. Captura, tal, aí eu ensino, inclusive, possivelmente esse ano, o primeiro campeonatinho que eu vou fazer com eles é capturando o rei. Depois disso, a gente ensina o checkmate e tal, vamos deixar eles se divertirem. Com Principalmente, é para trazer todo mundo. O que eu percebi? Se eu for ensinar as peças tudo uma vez, for muito rápido, eu levo 10, 15% que vai adorar xadrez. O restante vai achar o que do xadrez? Não vai entender nada, vai achar difícil. Então ele é recreativo, faço uma queimada xadrez, a gente leva umas cartinhas, a gente brinca. Antes dos meus jogos eu faço umas brincadeiras da educação física mesmo, como eu sou professor de educação física, faço umas brincadeiras com as peças lá e tal, eles estão com um sorriso no rosto, agora vamos pro xadrez. Então eles têm nossa, xadrez é legal, não sei o quê. Já quebra esse meio que esse, não é preconceito, mas esse paradigma de que o xadrez ele é um jogo difícil, um esporte difícil, né? Complicado, complexo, é claro que é, mas
em alto nível, assim, Na verdade, né? é o que eu falo, ele é igual a todos os esportes. O futebol, você tem que aprender o que é lateral, o que é escanteio, o que é não sei o que. Você tem que aprender tudo, são várias regras Sim. também. Impedimento, né? Só que é a forma que é explicar. Que dia que a gente aprende futebol? Chutando na rua, tem regra? Tem regra não, a regra é fazer o gol. É uma coisinha. O resto... Interessante essa A regra é não jogar a bola na casa da vizinha chata. Não, dentro se jogar, nós pula o muro escondido. Não espalha isso não, gente, é mentira. Aí, então é isso, né? E aí no xadrez você também tem que levar pra esse lado lúdico. Por quê? Você vai devagar, deixa capturar tal, aí você já tem pelo menos 80, 85% dos alunos, e aí eu atingi o objetivo. Tudo Sempre é questão vai ter alguma coisa. Tudo questão de didática, né? A ideia Que legal, é essa. cara, fantástico. Natanael, a questão didática eu perguntei antes, né? Se a pessoa mais velha, até qual idade ela costuma aprender. E da questão dos mais jovens, um aluno, alguém que você conheça que mais criança mesmo, com menor idade, que pratica e bem o xadrez, você pode dar um exemplo? O xadrez, quando idade. mais novo a criança aprende, melhor ela vai desenvolver. Isso aí, qualquer coisa que a gente faça, se a gente aprender mais novo, a gente vai ser melhor. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa de 40 anos, dificilmente ela vai conseguir alcançar o nível de alguém que aprendeu muito mais cedo e tal, porque as funções cerebrais estão muito mais ativas, aptas para absorver a informação. A gente tem um caso do Pedro, que é filho do Júlio César, Cezinho, que tem a academia, que ele é sub-6, ele tem 6 anos, e ele já disputa o campeonato sub-7. Como é que funciona a Liga Brasileira? Se você é classificado, você é campeão de uma das etapas, nas outras etapas você joga na categoria principal, na absoluto, onde estão os adultos, a categoria mais forte. E pra quê? Porque a ideia é toda fase classificar 3 para as finais. Entendeu? Então os 3 primeiros da categoria sub-7 classificam para as finais. Aí se eu for jogar de novo a outra etapa, e eu fui campeão do sub-7, eu não jogo sub-7. Eu vou para absoluto. Olha só. Entendeu? Por quê? Porque as outras 3 crianças que vão ter chance de ir, porque eu já tô classificado. Sim. Aí o Pedro, ele jogou a categoria não foi em Caxambu, foi em uma fase antes, eu não vou lembrar o nome da cidade agora. Com adulto. Com adulto. E ele são 5 partidas. São 6 partidas. Eu fiz 3 pontos que eu joguei e ele fez 3,5 pontos. Ele ganhou 3,5 pontos na categoria absoluta. E tem 6 anos. Só 6 então anos. é um dos destaques aí, questão de idade. Né? Parabéns, Pedro. Nossa, que legal, parabéns. Muito legal. Um gênio nascendo aí, né? Se formando um gênio. É legal, igual o Natanael falou, é a mesma coisa do futebol. Eu com o Guilherme, se a gente começar a jogar agora, Guilherme... Não, eu já aposentei. Você já aposentou, eu também faz tempo. Mas Eu só já para dar um aposentei. exemplo pro pessoal aí, né? Você pode jogar, né? Pode jogar. Até o Bravo isso a joga gente tá bola, falando né? pra... Oi? O Bravo, que Joga hoje não bola. está no programa aqui, mas também joga. Teve problema no joelho, parou, mas joga também. Eu parei por causa disso, mas tudo bem. Ô Natanael, tem alguma coisa assim, uma regra no xadrez que não é permitida? Não, tem várias coisas que não é permitido Não. no xadrez. Questão Mas- de regra, não questões sociais. Não, tô falando assim, de regras. Por exemplo, todas as peças têm os seus movimentos. Sim. Qualquer movimento que você faça fora do que é permitido na regra, é um lance legal, é proibido. Outra coisa que é proibido. O que é? Tem um cheque e tem um checkmate. Certo. Cheque é toda vez que o seu rei tá ameaçado. Então, Mas se ainda o seu- não acabou a partida. Mas ainda não acabou, porque Certo. você tem como fugir. Uhum. Se o seu rei tá em cheque e você não defende o seu rei, você não foge, Aí, ó. é proibido. Então tem que voltar o lance, não pode capturar o rei. Voltar e você tem a obrigação de defender. Se tiver uma casa por fugir, você foge. Se tiver como uma proteção, você protege. Entendeu? Jogar com as 2 mãos não é permitido. No xadrez, Uma só. tudo uma mão só. Uma mão só. Uma mão, você pode usar uma hora à esquerda, no outro lance à direita. Mas você não Não. pode fazer nada usando as 2 mãos ao mesmo tempo. Tem umas coisinhas... Nossa, tem bastante Existe, regrinhas. eu vou falar aqui, tipo, a gente fala um sopro, né? Igual tem, por exemplo, pra quem joga truco e fica um de fora dando um palpite. Tem como dar um sinal no xadrez. Lógico que eu imagino que ele seja proibido, O mas xadrez, acontece. ele é individual, né? Ele é individual. Ele é individual, tá. No xadrez, ele é proibido, como qualquer outra coisa, ter Sim. comunicação. Sim. Tanto que a gente vai jogar, por exemplo, jogos escolares, a partir da primeira fase, não fica nem professor na sala, é só os alunos. Olha só. Entendeu? Então a sala, tipo, a gente fez aqui no colégio estadual, é lá no auditório lá em cima, só o árbitro e os alunos. Os Eu tô professores não podiam ficar pergun- na sala. Então não tem esse negócio de sinal. Ah, sim. Não, mas eu tô perguntando isso pra gente chegar num outro ponto aqui, até que a gente conversava fora do ar,
E eu ia perguntar também a questão se existe o xadrez online. E você falava também da questão de um problema aí que teve uma polêmica, né? De alguém que teria trapaceado nas regras, assim. Até o começo desse ano, o campeão mundial desde 2013 era o Magnus Carlsen, né? E aí ele foi jogar um jogo presencial com um americano que chama Hans Niemann e ele perdeu a partida. Só que já existiam uns rumores, tinha gente que não queria que ele jogasse e tal, de suspeição que ele estava usando algum ponto eletrônico. Por quê? Porque hoje qualquer computador ele consegue vencer o homem. Hoje não qualquer computador, ele esteja o programa certo, vencer o homem no xadrez, independente do nível, pode ser o melhor jogador. A última vez que o homem conseguiu vencer foi na época do Kasparov, que ele jogou uma vez contra o computador, ganhou, aí passou um tempo, ele jogou de novo, perdeu, de lá pra cá nenhum ser humano consegue vencer o computador. Porque o computador, o que eles fizeram, se você me permite contar essa evolução, que aí sempre um link puxa o outro. Com certeza. Aí, a evolução, quando o jogo fizeram Kasparov, os computadores, eles pegavam o banco de dados de todos os jogadores da história, existe a legal do xadrez, tem como se anotar o jogo. Por isso que existe os endereços das casas. Torre tá na casa, por exemplo, aqui H1, né, na coluna H e na fileira 1. Certo. Igual pra quem tá em casa naval. Aí, não dá pra ver às vezes, ou quem tá no rádio, né, de um lado do xadrez, na parte de cima, né, e ao contrário tem duas partes, que tem os números, a numeração, e a outra parte tem letras. Exatamente. Aí eles pegavam o banco de dados de 1800, 1700, tem registro de partidas de xadrez, né? Lógico que do jeito na época, não atual, mas existe, então você consegue analisar essa evolução do xadrez. E eles pegaram todo o banco de dados, jogaram no computador e falaram, joga. E mesmo assim eles ganham. Só que aí eles inventaram um programa que chama AlphaZero. O que eles fizeram? Eles colocaram um computador, colocaram a regra do computador, né? E fez ela jogar contra ela mesma. Ela jogou 45 milhões de partidas em 10 minutos. Meu Deus! Em 10 minutos. E aprendeu o jeito dela jogar xadrez, sem contar com o homem. Ou seja, ela deu um salto. Existe um torneio, não sei a partir de quando, de engine, que a gente chama, uma contra a outra. Entendeu? Então esse AlphaZero ganhou 5, 6 campeonatos seguidos, aí depois virou Stockfish, tal. Agora apareceu uma Dragão, uma coisa tal, que tá ganhando do Stockfish, não sei o que. Então sempre tem esse computador entre engines. E eles analisam as partidas, você consegue estudar os jogos, você consegue ver por que você acertou, por que você errou. O uso da tecnologia para ensinar é muito bom. Muito bom, porque você consegue ver a partida do aluno e analisar com ele, ó, você podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Você poderia, para ensinar, você usar o telão com as setas, com as coisas também é bem interessante. A tecnologia ajuda muito. E como o computador joga melhor que o ser humano, ele estava acusando esse Hans Niemann de estar com algum ponto. Tem alguma coisa, um ponto, um fone de ouvido. Nossa, chegaram até uma piada, um meme, e falaram assim, ele está usando um supositório, alguma coisa ele tem. Porque aí esse campeão mundial ele é muito diferenciado. Tanto que ele foi campeão durante 10 anos, ele falou, não, cansei, não quero jogar mais não. Nossa. Ele abriu mão, ele não perdeu. Ele tombou o rei. Ele falou assim, ele falou, cansei, porque você tem que se preparar, tá? Eu falei, cansei disso. Mas ele joga só brincando, e mesmo assim ele continua ganhando. Brincando. Fácil. Mas é curioso, né? Aí ele foi acusado, né, de usar esses pontos e tal, porque ele ganhou do campeão mundial. Só que ninguém conseguiu provar, inclusive o Hans Niemann entrou com o processo contra o Magnus, ganhou e tal. Só que ele tinha histórico. Por exemplo, tem um site que chama chess.com, né? Chess é xadrez em inglês, e que tinha registro. Olha pra você ver como é que a inteligência é coisa. Que eles sabem quando você usou computador para jogar o jogo online. Por exemplo, você tem uma conta no chess.com. Certo. Aí você tem outro computador aqui. Você vai jogando e vendo aqui, jogando e vendo no outro computador. Se você fizer isso, o sistema desse chess.com sabe que você não é humano. Pelo jeito que você jogou. E ele compara pelos movimentos, pela sequência. Fala assim, não, isso aqui não é de humano, isso aqui é de computador. E ele bloqueia a sua conta. Então o Chess.com já tinha bloqueado a conta desse Hans Niemann uma vez, porque falou que ele tinha usado o engine e tal. Então tinha esse histórico. Mas aí acabou isso. Aí os caras falaram assim, como que ele tá roubando o presencial? É complicado. Você falava da questão da dificuldade, né? Acho que para todo professor de qualquer matéria teve na questão da pandemia, ninguém estava preparado para trabalhar online, mas praticou-se o xadrez online? Teve interesse nesse ponto? Assim, sim. Existe interesse? Na verdade, o xadrez só está onde está hoje, principalmente em Pouso Alegre, por causa da pandemia.
O aplicativo que mais subiu de downloads durante a pandemia foi os aplicativos de xadrez, 180%. Olha. Nossa. Tanto por causa da pandemia, por causa daquele seriado, né? O Gambito da Rainha. O Gambito Saiu da na mesma Rainha, época. fez um grande Então sucesso. ajudou, legal. foi um marketing muito legal pro xadrez. Então, 180% para novos praticantes do xadrez, assim, de uma hora para outra, triplicou. Então é muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, até eu, né? Porque a única coisa que eu conseguia ensinar direito na pandemia como professor era o xadrez. Porque educação física, eu ia lá, filmava uns movimentos, passava umas coisas, os alunos tudo com a câmera desligada, com certeza eu fingi que estava dando aula direito, eles fingiam que estavam aprendendo, porque não tinha o que fazer. Imagina a educação física na pandemia, passava umas coisas teóricas, mas Não tem como, né? né, os alunos, coisas. Mas o xadrez eu consegui ensinar melhor. Por quê? Porque o recurso digital que eu tinha era melhor que a sala de aula. Ah, interessante. Olha Então, só. eu conseguia, pois aí eu falei, não vou ficar parado. Eu preciso me atualizar. Eu fui estudar mais, fui ver mais coisas e tal. Daí que eu falei, gente, o xadrez precisa aumentar em Pouso Alegre. Eu fui atrás do Rony, né, que é o superintendente de esporte. Falei, Rony, arruma uma sala aí. Ele falou, desceu lá no mesmo dia, já arrumou o espaço. Inclusive o Leandro, o vereador, ele ajudou muito a gente nessa questão de desenvolver o xadrez no torneio da CIP que a gente fez. Ele tá apoiando bastante o esporte na cidade, queria agradecê-lo bastante também. Nosso presidente Tá. Leandro Moraes. Exato. E então tá bem bacana mesmo. Eu acho que da pandemia pra cá, até minha mentalidade, eu deixei de mexer, porque eu treinava 3 equipes de futsal na cidade. Entrou a pandemia, a gente parou, voltou, não voltei mais, fiquei só com o xadrez. Falei, não, hoje eu prefiro o xadrez do que o futsal. Tá certo, Natanael. A gente vai entrando na parte mais final do programa, infelizmente, né? Mas a questão num todo, assim, né? Eu vou perguntar também da questão das expectativas, mas o que o xadrez hoje representa pra você na vida? Nossa, boa pergunta. Na verdade, eu sempre fui focado. Eu não consigo, em questão pessoal, fazer as coisas mal feitas. Então, se eu tava no futsal, eu fui lá, corri atrás, fiz pós-graduação. Você fez pós-graduação também, né, Exatamente, no fiz futsal? pós-graduação em futsal, investi, tanto que a gente chegou em 2017, a gente chegou e ficou em 5º lugar no Mineiro, no jogo escolar com a minha equipe sub-17, fui pra seleção da cidade, tive oportunidade de ganhar campeonato também, treinava equipes e tal, sempre dedicado. Aí teve a pandemia, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, aí eu escolhi o xadrez, então na verdade eu não consigo não fazer nada. Então hoje o xadrez tipo assim, profissionalmente é tudo pra mim. Tudo. Né? Expectativas. Questão da associação, do que você acha que ainda precisa melhorar um pouquinho. Na verdade, eu não trabalho muito assim, não. Eu sou pra mim, o copo Mais um sempre momento. tá meio cheio, sabe? Uhum. Então tá tudo dando certo, eu preciso, na verdade, se eu tenho certeza, se eu correr atrás, tal, vai funcionar. O meu problema é tempo. Eu não tenho, hoje não tenho tempo. Eu tô na escola particular, tô no projeto, tô nesse projeto da prefeitura, tal. Eu não tenho tempo pra sentar e falar assim, vamos correr atrás, vamos fazer isso. Inclusive tem o Cristiano Rodrigues, que é o parceiro, meu braço direito lá na associação. Vamos sentar, vamos fazer as coisas. Ele também tá bem tumultuado, com questões pessoais e tal. Então eu preciso correr atrás, que eu tenho certeza, porque o xadrez, ele tem um preconceito positivo, se é que eu posso falar isso. Qualquer um que eu chegar no empresário, tô com um projeto de xadrez, opa, senta aqui, vamos conversar. Olha só. É diferente de se eu chegar com um projeto de futsal, o cara fala assim, não sei se agora dá, outro dia nós marcamos, entendeu? Então isso é bem legal. Mas aí a gente já consegue ver, né? Consegue olhar lá mais pra frente e saber que vai crescer mais ainda, né? Felizmente ele está cada vez mais sendo reconhecido, tanto na prática de esporte como um conceito para ajudar na mentalidade, na escola, Então, igual você falou. O xadrez hoje, ele é bem visto na questão clínica psicológica, desenvolvimento Sim. com alunos com TDAH, com déficit de atenção. Talvez não dê tempo agora pra gente poder conversar sobre isso, mas de repente uma outra hora a gente... Mas se você quiser só fazer uma explanação só do lembra da ajuda? quando eu falei da resolução de problemas? Sim. Né? Então, o xadrez, ele começa lá, nas funções executivas. Por exemplo, hoje para vir gravar aqui na rádio, né, você teve que vestir sua roupa, veio aqui, abriu, conversou, planejou, tal. Essas são as funções executivas. É aquilo que aquela receita de bolo que você tem que fazer só durante o dia a dia. Sim. Então, o xadrez, ele ajuda você a desenvolver suas funções executivas. Por exemplo, planejamento. O xadrez é puro planejamento. Você não consegue jogar mediano xadrez se você não planejar. Então ele vai desenvolvendo o planejamento para você. Função inibitória. Lembra aquela experiência que eles colocavam um doce na frente da criança
e falava, saía da sala, ó, daqui 1 hora eu volto. Se o doce ainda estiver aqui e você não comeu, eu te dou 2 doces. E a criança de 5 anos, né? Metade das crianças comeram o doce. A outra conseguiu... Então esse aí é sistema inibitório. Você... Pera aí, eu acho que a melhor jogada é eu mexer a torre agora. Você tem certeza que é? Então, e é legal que o xadrez ele pune. Você errou, você é punido ali. Então você já fala, putz, eu não era uma boa jogada, eu já fui punido, eu aprendi que não é bom. Então pera aí, a próxima vez eu vou analisar se realmente é uma boa jogada mexer aquela torre. Entendeu? Então ele vai trabalhando o sistema inibitório. O que mais que tem? A memória, principalmente. Porque a gente tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Na memória de curto prazo, que é a memória de trabalho, a gente grava geralmente de 2... geralmente 7 a 9 itens, né? Tem pessoas de 5 a 9, dependendo do que for. Por exemplo, se eu falar 5 itens aleatórios, escada, microfone, câmera, ar-condicionado, você grava. Se eu falar 10, você já vai ter dificuldade, entendeu? E o xadrez é legal porque você grava posições no tabuleiro, não é só uma coisa. Por exemplo, para um jogador de xadrez, ele grava aqui cavalo, torre e os 3 peões. E ele grava aquela posição como se fosse um item só. E ele vai criando essa memória de curto prazo de trabalho, que ele vai lembrando por que ele pôs o bispo, por que ele pôs tal peça em tal lugar, qual o objetivo daquilo. E ele vai melhorando a sua memória de trabalho. Então ele consegue armazenar melhor essas coisas do dia a dia. Muito legal. Quando ele faz isso na memória de trabalho, ele melhora a memória de longo prazo, que é aquela que você fixa, uma coisa que você não esquece mais. Então se eu for lá e jogar uma dama no lugar errado e perder aquela dama, aquela frustração, a chance de eu lembrar e nunca mais fazer aquilo é enorme. Então você trabalha também a evolução da memória de longo prazo. Então isso é muito interessante, legal. Entendeu? Muito então bacana. Essas e outras coisas, concentração, atenção, a tomada de decisão em si, né? Você tomar, eu conheço muitas pessoas, muitas que têm medo de tomar decisão. E aí, você quer o azul ou amarelo? Eu não sei. O azul ou amarelo? Eu não sei o que eu quero. Então essa tomada de decisão também é muito importante. Ele souber, não, é isso. Mas por quê? Porque isso, eu quero o amarelo porque é o que eu gosto, né? Então isso é interessante. Quanta coisa, hein, Juliano? Quanta coisa a gente vai aprendendo só com uma conversa aqui, né? De menos de 1 hora, né? Com o Natanael. Muito interessante e engraçado, né? Eu até falei no começo do programa, né? Da questão que surge a vontade de aprender, a gente conversando, parece dar mais vontade. Com certeza. A gente entender, né? Vai perdendo aquele preconceito, né? Sim. De que o esporte ele é difícil, ele é complicado. Eu posso dar um exemplo pessoal. Não é um bicho de 7 cabeças, né? Um exemplo pessoal, tem 2 filhos, né? Um de 8 e um de 10 anos, né? O Cauã Yuri, um abraço. E a minha esposa, a Flávia. E a minha esposa começou a aprender xadrez agora. E o que a gente faz domingo à tarde? Vamos sentar, vamos jogar xadrez. Eu e ela, vamos lá. Copinho de vinho, conversa, vai jogando xadrez, eu vou ensinando ela e tal. Ela joga com meu filho, ela joga com meu filho mais novo. Já interessei mais, xadrez e vinho. Meu Deus do céu. Inclusive a gente tá com uns projetos legais aí da associação. Fazer o Chess Burger, que é um torneio de xadrez na hamburgueria. E o Chess Veja. Chess Veja. Que legal. Muito legal. Eu gostei do nome, muito bom. E aí voltando, né, com meus filhos e tal. E o meu filho mais velho já disputa campeonato. Ele inclusive foi o campeão do Sub-11 aqui na CIPA. Foi legal, foi bacana. E o meu de 8 anos, ele tem TDAH. Foi diagnosticado com TDAH. E eu consigo ver ali na prática a dificuldade que é para alguém com TDAH aprender o xadrez. Porque o TDAH, o problema dele, ele não consegue concentrar. Você está explicando, o rei anda de tal jeito. E ele pega... tá olhando lá pra figurinha voando lá fora, no gato, ele não consegue, aí você volta, ele, o que foi? Não sei, que jeito que anda o rei. Então é muito difícil. E aí foi legal porque esse ano eu fiz um campeonatinho interno entre o projeto, inclusive a gente não falou do projeto, tá? Todo sábado de manhã, lá no Clube de Xadrez, a gente tem aula gratuita, tá? Pela prefeitura. Eu sou professor voluntário nesse projeto, das 8 da manhã às 9h30, para crianças e adolescentes de 8 até 11, 12 anos, né? Tá, onde fica? O Clube de Xadrez é na Adalberto Ferraz, ali do lado do Procon, acho que é o número 190 ali, atrás do Teatro Municipal. E aí tem que mandar uma mensagem, se quiser, se eu puder passar o telefone, porque a gente tem uma lista de espera. A gente tá com eu imaginei. 30 alunos e tem uma listinha de espera. Vamos ver se a gente consegue abrir outro horário, isso é legal. Pode passar o telefone. Pra quem quiser falar ou de repente quiser acrescentar também, a gente tem o nosso WhatsApp do Clube de Xadrez, a todas as idades. Eu posso estar adicionando vocês. O telefone é 935 9939 8476. Repetindo?
359-9939-8476. Meu Instagram é nata_xadrez. Tá aí, Nata ó. com TH. Quem quiser, só mandar um WhatsApp aí, nesse projeto de todo sábado, Todo sábado, de manhã, das 8 às 9h30. xadrez, aprender xadrez de graça. Olha só quantos benefícios nós conversamos aqui hoje, que o xadrez pode proporcionar na sua vida, independente da idade. Independente A da pessoa idade. pode começar e ter uma saúde mental melhor, quem sabe? Exatamente, Com certeza. tem artigos falando dos benefícios do xadrez contra a evolução do Parkinson. Olha só que interessante. É um vasto território, Juliano. Isso mesmo. Não só com para certeza. peças, mas de possibilidades. De possibilidades. Exatamente. Eu fico muito feliz, Natanael, de você ter aceitado o convite, e a conversa foi muito boa, né? Muito interessante aqui para a gente aprender um pouquinho mais. Creio que quem está em casa também, tanto acompanhando pelo rádio, pela TV, também gostou de acompanhar esse assunto, criou um pouquinho mais aí de curiosidade para quem já tinha um pouco, né? Ou talvez nem tivesse, né? Sobre a questão de xadrez, do xadrez que a gente aprendeu hoje aqui, que muitas coisas, e além de frisar que é um esporte, né, reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional. Natanael, as considerações finais, tá? E seja sempre bem-vindo aqui para estar com a gente novamente. Bom, agradeço muito a todos vocês, obrigado, Juliano, pelo convite, né? É sempre bom estar falando uma coisa que a gente gosta, né? A próxima vez a gente vai vir falar de Copa do Mundo. Eu ia comentar isso, de curiosidade. Achamos outro louco, sem ser o Juliano. Não, eu sou fanático. O Natanael também gosta muito de Eu sou o Copa do único Mundo. brasileiro que ficou feliz com o 7-1. Não, Aí, peraí. não, melhor eu explicar, senão vai ficar ruim. Explica. Melhor você explicar. Na verdade, eu não fiquei feliz com o resultado, né? Eu trabalhei de voluntário, né? Tava lá no Mineirão, e eu fiquei no vestiário da Alemanha no dia. Então Quem eu apareci entra na ou quem Rede Globo, sai? apareci na Rede Globo, a Isso. entrada de todo mundo, eu conferi o crachá do pessoal que entrar no vestiário e tal, vi todos os jogadores da Alemanha, vi os jogadores do Brasil, da Argentina, Eu vi do foto Chile. sua do lado lá do Joaquim Love. Exatamente, né? cutucando nariz, tudo. Do Tony Kroos, né? Exatamente. Da galera toda. O Natanael, gente, foi voluntário na Copa de 2014 e ficou só vigiando o vestiário da Alemanha. Exatamente. Né? Vi todos eles felizes, fazer o quê? Fazer o quê? É um momento que a gente, brasileiro, né? Não adianta querer pegar como lição assim. Já foi um dia fatídico e tal. Mas qualquer hora, quem sabe, a gente vem falar de Copa do Mundo. O Natanael conhece também as histórias das Copas, né, do passado. Ontem falei, Guilherme, da Copa de 54, né? Sim. Hoje já há uma discussão nos grupos de Copa do Mundo do pessoal que começou a acompanhar mais a Copa, as Copas anteriores. Não empolga. Tá bom. Não empolga. Xadrez. Qual Xadrez. foi? Tá bom. Não, mas Só já pra- falaram só pra que se existisse finalizar. VAR desde 70, a Argentina não tinha nenhum título, não? Tem essas polêmicas também. Já gostei dele. Né? Já gostei dele. Há pontos e pontos, né? Não vamos entrar dentro do assunto aqui, mas a maior polêmica, eu acho que de todas as Copas, aquele jogo da Argentina, que ela goleia o Peru. La Mão de Dias? Não, é de 78. 78, né? Que a Argentina mudou o horário de jogo para saber quantos gols ela precisaria fazer no Peru para desclassificar o Brasil. Só que antes o Brasil tinha jogado com a Argentina. Se o Brasil tivesse ganhado, né? Não tivesse sido empate, não era necessário nada disso. Mas o futebol não existe ser. Não, mas você não sabe Né? do lance da Argentina e Brasil? Da Argentina e Brasil? Não. O lance do 1x1, Do 1x1? do escanteio? Do escanteio? O escanteio que bateu o escanteio, fez o gol, só que o juiz falou que acabou o jogo antes no Não, meio isso eu da acho que foi na cobrança. primeira fase, não foi? Então, mas foi não acho que foi no quadrangular? Não, eu acho que não. Então Vamos a gente tem discutir bastante depois. coisa pra discutir. Tem bastante coisa para discutir depois, né? Então, Natanael, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui, né? Foi muito legal a gente falar aqui sobre o xadrez hoje. Rendeu bastante assunto, bastante conhecimento. E obrigado, Guilherme. Obrigado, Juliano, Natanael, por ter vindo bater nem bater um papo, dar essa aula pra gente, isso, né? Em exatamente. formato de conversa, né? Aí já entra mais um exemplo da didática, né? Como a Isso. didática é importante para tudo na vida, né? Tudo que a gente vai aprender na vida. As portas dos nossos estúdios estão sempre abertas, né? Sempre que Agradeço, voltar aí, conversar sobre xadrez ou Copa do Mundo também, né? Já deixou claro por que ele ficou feliz com 7-1. Muito obrigado e obrigado a você aí que nos acompanhou. Continue aí com a nossa programação. Semana que vem a gente volta com o Câmara Esportes e mais um Câmara Esportes Entrevistas aqui na rádio, na TV e nas nossas redes sociais, beleza? Um abraço a todos e até a próxima.
Abraço, tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.